Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom, Carla? Tudo bom? Bruna? Raquel? Estão me ouvindo bem? Ana Carolina, pessoal chegando. Hoje nossa live vai ser muito legal. Eu tô numa super expectativa aqui, porque live com o Dr. Leandro Teles é sempre muito bacana, né? E o Leandro, a gente vai falar sobre o livro dele, Depressão Não é Fraqueza. Oi, Regina, tudo bom, querida? Beijo, bom te ver por aqui também. João Vitor, tudo bem? E eu chamei o Leandro, né, para mais essa conversa juntos, para mais esse... Obrigada, Raquel, tá ouvindo bem, né? Que esse fonezinho é novo, às vezes falha. E a gente propôs essa conversa pro Leandro, né? Primeiro porque li o livro dele e gostei muito. E achei que fosse ser muito produtivo trazer esse tema aqui para vocês, né? Falar de depressão, falar do ponto de vista da neurociência, né? Falar aí que depressão não é fraqueza, né? Oi, Karina, querida, tudo bem? Esposa do Leandro entrando aqui. Então, depressão é um assunto muito sério, é uma doença do cérebro, né? É uma doença mental e a gente precisa desmistificar isso, falar disso de uma forma mais tranquila, de uma forma menos achando que é só frescura, aquela coisa toda. Nosso convidado já chegou aqui, o Leandro, daqui a pouquinho ele entra com a gente. E nós escolhemos, né, falar deste tema nessa semana, né? Pensando aí no mês de setembro, em comemoração aí o Setembro Amarelo, né? Que é o mês da prevenção do suicídio. A gente está falando bastante sobre a prevenção do suicídio, né? Nesse mês. Aqui, deixa eu só liberar o Leandro. E é importante a gente falar disso, né? A depressão é uma das principais causas que levam as pessoas a pensarem em suicídio. Oi, Leandro! Tudo bom, Ana? É um prazer estar de volta aqui nesse espaço, um tema absolutamente pertinente. Estava te ouvindo. Pode concluir e estou à disposição de você, dos nossos ouvintes aqui, para debater esse tema tão importante, né? Bacana, Leandro. Um prazer enorme te receber aqui. Estava falando para o pessoal que live com você é sempre muito bacana, o pessoal gosta muito, né? Porque você tem uma forma de explicar, é o que eu disse, né, pessoal? O livro do Leandro, assim, tudo aquilo que a gente não consegue entender muito, né? Que às vezes a gente até no consultório fica tentando explicar. O Leandro, ele tem, de uma forma, uma linguagem muito acessível, ele conseguiu colocar no livro tudo aquilo que a gente precisa entender para desmistificar essa doença, né? Então, Leandro, fala um pouquinho assim para a gente, de uma forma inicial, né? O que é a depressão? Que doença é essa, né? A depressão é uma doença muito importante, né? Então a importância da doença, a depressão, ela é absurda no mundo inteiro, 4 cantos do mundo, todas as culturas, todas as idades, ambos os sexos. É uma das doenças mais prevalentes, é uma das doenças mais incapacitantes. Se pegar os últimos rankings da OMS, ela briga ali, cabeça a cabeça, pela primeira posição das doenças que mais incapacitam, que mais roubam dias de trabalho produtivo, socialmente relevantes, escola. É uma doença que tem um sítio, né, que é o cérebro. A gente fala muito do cérebro, e a gente esquece que o cérebro ele não faz só movimentação, ele não faz só sensibilidade, não é só raciocínio. O cérebro também tem uma função muito importante, que é o tempero da vida, vestir a vivência com uma roupagem emocional que seja congruente. Então, as vivências positivas ser vestidas, temperadas com aspectos positivos. E a depressão é uma doença que prejudica exatamente esse sistema de ajuste emocional. Você começa a temperar as coisas com cores, com vibrações, com timbres muito mais melancólicos. Você tem
a ficar muito mais passivo do que ativo, existe uma dificuldade de enfrentamento, de tomada de decisões, existe um empobrecimento cerebral como um todo, onde a gente não consegue enxergar muito as oportunidades e as saídas dos nossos problemas. Tudo que chega no nosso cérebro acaba amplificando em sintomas negativos, aquilo que é positivo acontece ao contrário, vem e diminui, e a pessoa começa a sofrer. Eu até brinco no livro que a gente sofre com depressão nos 3 tempos. A gente sofre remoendo um passado, que geralmente ou é angustiado e que sem solução, ou é um saudosismo de algo que não volta. A gente sofre no presente porque a gente não consegue dar o raio de um passo, uma vez que a gente é motivado pela recompensa, e isso funciona muito mal na depressão, e a gente sofre também com relação ao futuro, porque a gente começa a projetar um futuro desesperançoso. Então imagina, uma existência onde se sofre nos 3 tempos. Isso leva a um comprometimento franco e pode levar à morte. Pode levar à morte por suicídio, pode levar à morte por doenças oportunistas, e pode levar para um tipo de morte, que é uma morte crônica, né? De uma vida sem vida, uma vida sem propósito. Então é muito importante falar disso, até porque muita gente tem dificuldade em reconhecer em si, e mesmo nós, médicos, também temos dificuldade e somos muito mal ensinados com relação à depressão. E aí eu devolvo para você com essa provocação. A gente estudou na mesma escola, temos a pós-graduação em neurologia no HC, e a gente viu muitos casos ali neurológicos, e a minha impressão é que a gente foi meio daltônico na época para a depressão. Foi pouco ensinado a avaliar esse aspecto cerebral. Queria ouvir a sua impressão com relação a isso. Eu tenho a mesma impressão, né, Leandro? A gente, modéstia à parte, né, Leandro? Tivemos aí uma das melhores formações neurológicas do país, né? Mas tivemos, sim, essa... Não é uma falha, mas talvez aí um pouco olhar para essas questões de saúde mental, né? A gente valorizava muito aquilo que era biológico, aquilo que eram déficits, AVCs, esclerose múltipla, demências, Parkinson, epilepsia, mas essas questões, depressão, ansiedade, eu tenho a mesma impressão que você. E eu também sempre gostei muito dessa área, sempre fui muito sensível a isso. E aí, Leandro, quando a gente vai para o consultório, a gente começa a entrar a gente começa a entender que a depressão e a ansiedade, elas permeiam uma série de situações neurológicas, ou seja, vários distúrbios de sono, né? Então o paciente ele procura a gente no consultório por insônia. Só que quando a gente vai esmiuçar, a gente vai ver que tem um quadro ali de uma depressão, né? Ou uma distimia, que é uma depressãozinha que eu queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse qual é a diferença. Ou, de repente, um transtorno de ansiedade. Ou, por exemplo, o paciente procura a gente por uma dor de cabeça, uma cefaleia crônica, que ele não consegue se livrar dessa dor. E quando a gente vai ver, é uma depressão. Então, eu tenho a mesma impressão que você. É uma coisa que a gente acaba aprendendo na raça, na prática, no dia a dia, na assistência. Nós temos mais ou menos aí o mesmo tempo aí de bagagem. Eu tenho um pouquinho na sua frente só, mas é na vivência que a gente pega isso e a gente acaba estudando muito por conta própria, entre aspas, né? A gente não tinha lá um ambulatório de depressão ou de ansiedade. Verdade. E os pacientes neurológicos, eles têm muita depressão como comorbidade. Então, hoje eu olho para trás no retrovisor da vida e imagino quantas esclerose múltiplas, Parkinson, demências. E realmente, quando a gente chega no consultório, a gente olha um pouco abaixo da ponta do iceberg e percebe que a depressão, muitas vezes, ela vem fantasiada de outras doenças e ela acaba sendo um glossário em medicina, né? Fadiga crônica, dores crônicas, oscilações de peso. Você falou muito bem da fibromialgia, quase mais de 50% dos portadores de fibromialgia portam depressão. Então é muito importante a gente não perder essa percepção. E essa percepção também vale para a gente como pai, como irmão, como vizinho. É importante a gente não perder esse aspecto da psicologia. Você falou bem que a depressão não é uma doença, a depressão é um conjunto de doenças. Existem várias formas de depressão, né?
Então tem a depressão, aquela clássica, onde a pessoa fica chorando, muito melancólica, desapego à vida, às vezes não quer sair de casa, às vezes nem do quarto, não quer ouvir ninguém, não consegue reagir. Essa depressão, ela existe, é a depressão maior, é um quadro realmente bastante perigoso em saúde, que tem um padrão geralmente recorrente de expressão, mas existem outras formas que são mais delicadas, e essas que podem passar mais batido para um olhar menos atento. E você citou uma muito importante, que é a distimia. A distimia é um termo que a gente usa também de forma intercambiável com transtorno depressivo persistente. É aquela pessoa que tem uma depressão bem leve, geralmente não é uma depressão que incapacita, então a pessoa pode estar trabalhando, pode estar estudando, mas ela tem dificuldade a reagir ao prazer. Ela vive com vazio, com uma angústia, uma dificuldade em perceber prazer em aquilo que antigamente sentia prazer. Então ela tem todos os comemorativos de uma depressão mais lenta. E a crueldade é uma forma mais leve. E a crueldade é que o quadro é muito crônico. Como ele é crônico, a pessoa não percebe o degrau. Ela não percebe que ela entrou naquilo. Ela tem dúvida se ela realmente não é daquele jeito. Se não é um traço da personalidade, do caráter. E a gente sabe que não é. Que quase sempre é uma superposição à personalidade. É um quadro reversível, não é um quadro estanque e nem inexorável como a maioria dos transtornos de personalidade, principalmente depois da adolescência. Então a distimia é uma forma mais leve de depressão, onde a pessoa tem um mau humor crônico, ela tem um viés mais negativo, às vezes ela dá algumas patadas, ela é tida como um humor mais irritável, uma pessoa de mais difícil trato, e não raro isso é um quadro depressivo, onde a pessoa é difícil de agradar. Sabe aquela pessoa que está sempre procurando um defeitinho aqui e acolá, e ela mesma, depois de uma reflexão, ela fala muito de forma natural. Então a distimia é uma forma importante de depressão. Acho que a nossa internet está meio... a sua internet, para mim, a tua imagem, para mim, está vindo meio borrada. Você consegue... Você está me vendo bem? O Leandro, se ele tiver problema com a internet, ele saiu, ele vai voltar. Eu estou vendo aqui a pergunta do Tidu 1967, depressão pode ser diagnóstico clínico ou apenas exames psicológicos? Tidu, a depressão é uma doença de diagnóstico clínico, tá? Não existe ainda nenhum exame, não existe ainda nenhum... o Leandro está voltando. Não existe ainda nenhum marcador, tá? É um biomarcador que a gente possa identificar. Então, é uma doença de diagnóstico clínico. O doutor Leandro Teles está voltando, tá? Fiquem aqui com a gente. Oi, Leandro. Voltei uma outra roupagem. Agora tá ótimo. De internet. Perfeita, porque a internet essa hora é muito ruim. Mas olha só, a gente estava falando de distimia, e você sabe que também o paciente, às vezes, eles falam de um cansaço, né? Isso me chama muita atenção. Uma certa indisposição, né? Então, assim, não sei, mas eu estou sempre cansado, né? Está falta uma energia, eu tenho muita sonolência, sempre quero dormir mais do que as outras pessoas, todo mundo se anima para sair, eu prefiro ficar em casa. Claro, pode ser uma coisa da personalidade da pessoa, mas a gente tem que ver se isso não está num contexto de uma distimia, né? Que é como se fosse uma depressão mais leve, como o Leandro está falando. Tem aqui a Kathleen está falando, o dependente químico é uma pessoa depressiva ou não necessariamente? Leandro, responde isso pra gente. Desculpa, cortou um pouquinho o começo da pergunta. Ela perguntou... O dependente químico, né? Drogadição. Dependente químico é uma pessoa depressiva ou não necessariamente? Não necessariamente. São doenças que podem estar separadas, mas muito comumente estão associadas como comorbidade. A depressão aumenta o risco de abuso de substâncias. A gente pode ter as deprimidas que para tentar ter um anestésico ali ao sofrimento ou até uma responsividade de dopamina, ela pode buscar o álcool, o tarja preta ou as drogas ilícitas. Então, portar depressão é um fator de risco para o abuso de substâncias, e o contrário também é verdadeiro. Quando você percebe que você é dominado por uma substância ou um comportamento de forma compulsiva, você começa a ficar isolado, começa a ficar restrito, você pode deprimir-se também.
Mas existem pacientes que têm dependência química e não têm depressão. Então, existem as duas doenças de forma separada e uma doença é fator de risco para outra e quando elas estão associadas é muito importante tratar ambas, as duas, porque senão você não consegue cortar o fio condutor. Aliás, a depressão ela é muito... Pode falar. Pode falar. Não, pelo amor de Deus, pode falar. Não, que a depressão ela é muito frequentemente uma comorbidade, é comórbida em transtorno psiquiátrico, né? É muito comum um paciente com transtorno de personalidade ter depressão, e que uma das polarizações clássicas do transtorno bipolar é a polarização depressiva. A pessoa com esquizofrenia pode portar depressão. Então, a depressão, ela, não raro, ela está associada a problemas de ordem clínica ou psiquiátrica. Agora, estar associada não quer dizer 100% e nem de ligação causal. A gente precisa também tomar cuidado para não achar que tudo é depressão. Por exemplo, a fibromialgia, ela tem uma forte associação com depressão, mas tem muito fibromialgico que não tem depressão. Mostra que é uma doença diferente, mas que pode se associar e quando se associa é importante medicar. Você falou, não queria perder esse gancho, sobre a fadiga. A crise energética ela é muito comum na depressão. Essa coisa de eu acordo cansado, eu descanso, a gente não descansa. Eu tenho uma inabilidade de responder aos eventos, aos propósitos. Isso é um sintoma muito característico da depressão. Os dois sintomas mais importantes na depressão é o humor depressivo, o humor melancólico, patente por mais que 2 semanas, sem alvo ou desproporcional a esses alvos, a perda de prazer em coisas que antes davam prazer, a gente usa o termo hedonia, né? Que é essa dificuldade de reagir ao prazer de coisas que te davam prazer, e nos sintomas físicos, a fadiga é um dos mais importantes. Então a fadiga é aquela que você cansa, mas tem prazer com o que você realizou. E aí você descansa e você volta bem, né? Você volta bem. Sim. E na depressão, não. É uma crise energética meio sem fim, onde o cansaço não dá prazer de realização e também não repara para os novos enfrentamentos. Tá. Tidu, 1967, você perguntou da depressão em idosos. Segura um pouquinho essa pergunta, porque a gente vai entrar nessa questão, tá? Mas antes disso, eu tinha proposto, Leandro, logo no comecinho, que a gente tentasse entender um pouco a depressão, que é o que você explica muito bem no seu livro, que eu adorei, que, aliás, recomendo para todo mundo que está entrando aqui na live. Depressão Não é Fraqueza, o livro do Leandro, aí está na mão dele. O meu está aqui, Gabi, pega aqui para a mamãe. Pronto, pega aqui o livro que eu estava lendo. Aqui, ó. Depressão Não é Fraqueza, está na mão, tá? O que acontece? Nossa ideia, pessoal, principalmente na proposta nesse Setembro Amarelo, falando aí da prevenção do suicídio, claro que é um tema que a gente tem que falar todos os meses do ano, mas para a gente pensar que a depressão não é frescura, como o Leandro fala muito bem, não é falta de tanque de roupa para lavar no tanque, né? Não é corpo mole, não é falta de Deus, não é nada disso. Existe uma hipoatividade de uma área do nosso cérebro, uma área mais primitiva do nosso cérebro que se chama sistema límbico, né? E aí existe uma deficiência de alguns neurotransmissores. E eu queria que o Leandro falasse para a gente quais são esses neurotransmissores que estão em falta na depressão. Então, a depressão é uma doença orgânica, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas não é orgânico. Não, se está no corpo humano é orgânico. É uma disfunção, eu creio que é uma insuficiência, como a gente tem insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, a gente pode ter uma insuficiência emocional. O cérebro não se move numa árdua tarefa que é se motivar, que é gostar de viver, porque a vida ela é complicada mesmo. Mas o cérebro, dia após dia, ele injeta. E aí os neurotransmissores são muito importantes para essa sensação de bem-estar, para essa recompensa de algo que você fez positivo a si, ao outro ou à espécie. Então o cérebro, ele paga caro. 1/3 do cérebro é sistema límbico. Então a gente está falando de um caminhão, a gente está falando de alguns bilhões de neurônios que estão motivados só para isso, só para dar esse tempero e esse propósito. Então essa região que pega hipotálamo, que pega lobo temporal nas regiões mais mesiais, que pega os lobos frontais, elas precisam ser azeitadas, funcionando muito bem. Na depressão, existe uma disfunção bioquímica nessas regiões, seja por privação de receptores, seja por falha na secreção de transmissores. Esses neurônios, essas vias, elas conversam mal. A serotonina está baixa,
a dopamina, que é essa coisa mais da recompensa, né? Do prazer mais imediato, ela também está mal. Então eu faço uma coisa, parece que aquilo não me dá muito prazer, né? E a noradrenalina também é um transmissor muito importante, que é ela que dá disposição. Eu estou tomando até aqui um pouquinho de cafeína, para usar como um antagonista da minha fadiga nesse momento, mas é muito importante que você esteja ligado. Por isso que a depressão, ela é multicausal, multifatorial, e a expressão também ela é múltipla. Ela dá sintomas psicológicos, cognitivos e também físicos. Porque se 1/3 do cérebro funciona mal, o corpo vai funcionar mal. Você pode ter sintomas à distância, pode te faltar concentração, pode te faltar curiosidade pela vida, apego à vida. Então são estruturas muito robustas, muito ancestrais. E quando elas não funcionam adequadamente, e essa teoria bioquímica, ela é muito importante. E ela ficou mais forte ainda quando surgiu os antidepressivos, que agem justamente na regulação desses transmissores. Se eles mostram uma eficácia maior que a do placebo, o pessoal agora já está sabendo o que é placebo, tudo que a gente escuta falar das vacinas, se algo é melhor do que o placebo, então a gente imagina que haja, assim, uma circuitaria ali alterada por questões genéticas, por questões hormonais e por questão também de histórico de vida. Existe um mosaico de causalidade que leva a esta alteração. Mas existem outras teorias. Existem teorias de empobrecimento das sinapses dessa região. Por isso que a depressão crônica ela não pode ser tolerada, porque ela pode levar a um empobrecimento e até ser fator de risco para outras doenças. Existem teorias inflamatórias, onde existe uma real inflamação em regiões cerebrais. Então, olha quão orgânico é isso, né? Isso não quer dizer que é só remédio, porque quando você faz psicoterapia, isso também é orgânico. A ferramentaria de enfrentamento, isso também é orgânico. Aliás, tudo que acontece no ser humano é orgânico, é real. Isso que a gente é orgânico. É orgânico e é real. É só que a gente não está acostumado a achar que a função emocional ela é tão real quanto outras funções, como a sensibilidade, como a motricidade. E nesse livro, eu queria trazer isso para o cérebro mesmo. Porque tem pessoas que têm dúvida, né? Acha que a depressão está na aura, está em volta, está no ar. Não, está no órgão cérebro. É uma insuficiência de uma região desse cérebro e o caminho de volta depende desse respeito. Quando você fala isso, você respeita a pessoa que padece por depressão, porque você ratifica aquilo que a depressão não é. Não é falta de Deus, eu já visto tantos pastores, padres, sacerdotes que padecem por depressão e então mais Deus do que essas pessoas tiveram na vida, não é falta de Deus. Apesar que a espiritualidade pode ser um bom caminho de volta. A gente vai deixar mais para frente, mas na causalidade, a ausência de Deus não entra. Corpo mole, frescura, fraqueza. Muito pelo contrário, a gente vê depressão em pessoas que são geralmente muito guerreiras e que seguram demasiado tempo a posições, aspectos, papéis sociais que não darão conta a médio e longo prazo. São pessoas que geralmente sofrem e têm dificuldade de reagir ao estresse. Tanto que o estresse, a história traumática de vida, acaba sendo um fator de risco. Quer ver outro mito? É doença de rico. Quem fala isso nunca leu um trabalho sobre depressão. É uma doença democrática e se for olhar bem a conta bancária, ele é mais comum em pobres. É mais comum em pessoas com baixo nível socioeconômico. E aí ela entra com uma doença que amplia a desigualdade. Porque o pobre tem mais, o pobre tem menos acesso à saúde mental, tem menos acesso a medicamentos, padece mais por suicídio, então isso alarga... Faltam mais ao trabalho, aí eles são demitidos, são trocados, né? Olha o ciclo vicioso e como a depressão ela fomenta esse abismo que hoje eu acho que talvez seja o maior desafio da humanidade. A franca desigualdade entre as classes e entre as pessoas que habitam o mesmo planeta, que fazem parte da mesma espécie, né? Perfeito, Leandro, perfeito. Você tocou num assunto super importante, porque é isso. Não é doença de rico, é doença de pobre, de rico, de classe média, só que o pobre sofre mais, né? O rico, ele tem mais informações, ele vai no consultório do Dr. Leandro, ele paga uma consulta, tô brincando. Mas assim, ele tem acesso à medicação, ele tem acesso a bons médicos, à psicoterapia. A pessoa mais humilde, às vezes, não tem esse acesso, né? Então, o que o Leandro está trazendo é muito importante. Eu queria só fazer
fazer um parêntese, que teve uma pergunta lá do Tidu, né? E da Alexandra, do Tidu foi sobre idosos e da Alexandra foi sobre menopausa. Perguntando se a depressão também acontece ali na terceira idade, né? E depois da menopausa. E aí, pessoal, claro, sim, acontece. Talvez aconteça até com uma frequência um pouco maior do que do adulto jovem, porque nessa fase, geralmente, existe uma coisa das pessoas se sentirem muito mais solitárias, né? Então, o adulto jovem, geralmente, ele acaba maquiando os sintomas porque ele tem ocupação. Então, ele demora mais para cair a ficha, porque tem mil coisas para fazer com o filho, com o trabalho, coisas para dar conta, e o idoso, muitas vezes, já está aposentado, o idoso, muitas vezes, os filhos saíram de casa, né, se sente mais sozinho. Então, idoso tem muita depressão. E aí, como neurologistas, né, eu e o Leandro, a gente vê muito uma coisa, pessoal, que é o quê? As pessoas com queixas de declínio cognitivo, então, pessoas que acham que estão com demência, que acham que estão com Alzheimer, pode ser demência, pode ser um transtorno cognitivo leve, mas muitas dessas pessoas estão com depressão, porque a depressão no idoso, não necessariamente, ela se manifesta com tristeza, né, Leandro? Muitas vezes a depressão no idoso, ela se manifesta por anedonia, por cansaço, né? Ela se manifesta por declínio cognitivo. Então, a depressão no idoso, ela tem também que ser tratada e a gente precisa ficar muito atento, porque é uma população também de alto risco e também que pode até cometer suicídio, né? Exatamente, concordo plenamente. A Mara, uma paciente querida, entrou aqui, está elogiando a gente aqui. Ela falou: a imagem está borrada, o som está péssimo, está ruim, mas está bom. Gostei dessa conclusão. Está ruim, mas está bom. Vamos lá, vamos junto. Estamos com quase 100 pessoas juntos discutindo um tema de saúde pública muito importante. Você falou muito bem, a depressão acontece em toda a faixa etária. E dependendo da faixa etária e da rede de apoio, a sintomatologia muda. Por exemplo, na infância, você não tem tanto humor depressivo. Você tem mais irritabilidade, mudança de comportamento, mudança de rendimento escolar, perda de prazer nas habilidades recreativas que outrora a criança fazia. E a depressão não é tão rara em criança, pode acometer de 3 a 5% das crianças, ainda mais na atual sociedade, com tanta expectativa e tanta complicação. Agora, na pré-adolescência, adolescência e no adulto jovem, os níveis podem chegar também de depressão, pode chegar a 10% da população adulta. A gente tem no Brasil mais de 12 milhões de pacientes portadores de depressão. No último censo objetivo, a gente falou em torno de 7%. A gente imagina que agora na pandemia esse número pode ser de 2 a 3 vezes maior, por conta de todo esse estresse maluco que a gente vem vivendo, do cerceamento das válvulas de escape. Agora, a depressão na mulher é de um jeito, no homem é de outro. A mulher, por exemplo, tem mais tentativa de suicídio, o homem tem mais suicídio consumado, no homem mais irritabilidade, o homem demora mais para reconhecer, demora mais para buscar ajuda médica, por vezes chega tardiamente, o diagnóstico diferencial do homem e da mulher é diferente, e a terceira idade tem muita depressão. E tem muito subdiagnóstico. As pessoas não reconhecem a depressão no idoso, porque acham que alguns sintomas são normais da idade. Ah, não, porque ele não tem muito amigo, morreu muito parente, ele não mexe com tecnologia. Então a gente vai aceitando esse empobrecimento emocional e cognitivo, mas tem que tomar cuidado. Aquele idoso que está perdendo função social, emocional, ou que está perdendo peso, ou que tem dores, ou que tem queixa de desatenção e esquecimento, ele tem que ter no seu espectro de diagnóstico diferencial a depressão. Você muito bem colocou essa forma que a gente chamava antigamente de pseudodemencial, né? Falsa demência. Um paciente que vem meio aéreo e que vem com perda, ele está começando a queimar a panela, está começando a ficar aéreo, a perguntar várias vezes. E aí você examina o paciente objetivamente, você fica meio na dúvida se aquilo é um quadro demencial, e aí quando você esmiuça o quadro da semiologia e a anamnese, você percebe que tem uma depressão ali clássica, com tristeza, com perda, com sintomas físicos, com alteração de sono, de apetite, e aí às vezes você trata a depressão e não sobra nada. Você trata a depressão e o paciente volta a reagir normal. Então a depressão ela pode dar esquecimento no jovem também, pode dar desatenção, mas no idoso esse quadro pode ser ainda mais importante. Então cuidado, porque em algumas pessoas... Gosto de falar de...
Pode Não, falar. desculpa, só te interrompendo. Eu gosto de tocar no assunto de dois sintomas, além do cansaço e da falta de memória, dois sintomas, pessoal, que no idoso a gente acaba deixando passar, sabe? Negligenciando. Um é a falta de sono, né? Tudo bem, o idoso ele precisa de um pouco menos de sono do que o adulto, né? O idoso precisa aí mais ou menos de 6 a 7 horas de sono ao dia. Mas muitos idosos com falta de sono estão depressivos sem diagnóstico. E outro sintoma muito comum, né, Leandro, é a tontura. O Leandro sabe, como neurologista, nosso consultório fica entupido de pessoas com tontura que acham, entre aspas, que estão com labirintite, porque alguém falou que é labirintite, né? E aí fazem uso de remédio, de automedicação. A gente sabe que os remédios para labirintite no idoso são perigosíssimos, eles podem dar problemas motores, que pode simular a doença de Parkinson. Então, assim, a coisa pode ser muito mais complexa. Desculpa te interromper. Ó, tem um fã-clube seu todo aqui preparado, de bandeirinha, falando que você é lindo, o médico mais humano do planeta. Parabéns, doutor Leandro. Olha só, tá muito, muito legal. Eu também sou fã do Leandro, pessoal, os livros dele Isso aí é o são pessoal demais. da família, nem lê essas Quero mensagens. esse último, família, até parece. Quero ver esse último livro aí que deve estar incrível. O último livro, Os Novos Desafios do Cérebro, a colocação perfeita. Inclusive, hoje de manhã atendi uma paciente com essa queixa de tontura subjetiva, frustração, sensação de cabeça oca, e às vezes é uma depressão que está superposta ali. E os remédios para tontura, alguns que o pessoal usa às vezes de forma indiscriminada, flunarizina, esturgeon, sinarizina, às vezes acima de 70 anos, pode induzir quadros, sim, de parkinsonismo medicamentoso e também quadros depressivos. Então, é muito importante olhar para a prescrição diante de qualquer quadro que lembre a depressão. E aí eu queria aproveitar para desfazer um outro estigma, de que idoso, quando está depressivo, não deve tomar remédio, porque já toma muito remédio, ou porque a depressão já é intrínseca aos problemas insolúveis da vida. Isso também é um mito. Os idosos, eles respondem bem a antidepressivos e também a outras modalidades terapêuticas, como psicoterapia. E aí tem dois tipos de paciente idoso com depressão. Tem aquele que tem um histórico de depressão e que teve um episódio na terceira idade. Esse é mais fácil, porque ele já conhece o sintoma e ele já te conta uma história pregressa de depressões. E tem um outro padrão, que é aquela pessoa que nunca teve depressão e que na terceira idade abriu pela primeira vez o quadro depressivo. Isso é possível, e nesses pacientes a gente tem que manter uma boa observação também para ver se após o quadro depressivo não vai abrir um quadro cognitivo. E a gente sabe que a depressão ela pode ser também um pródromo do Alzheimer, da demência frontotemporal, do quadro vascular. Então é importante você olhar as duas vertentes, desde a depressão simulando uma demência e até a depressão devendo uma demência. Mas para isso a gente tem que tirar o estigma de que o idoso tem que ser triste, tem que ser calado, ou que você tem que tolerar alguma coisa. Hoje em dia, a terceira idade é uma idade muito longa, né? A gente vai dos 60 aos 110 anos, é metade da vida nessa dita, entre aspas, terceira idade. Então é importante dar dignidade, observação, ouvido, e que os médicos também estejam capacitados. Antigamente, a gente dessa época, a gente falava do ISDA, interrogatório sumário dos diversos aparelhos. A gente era ensinado. Olha, o paciente vem contando alguma coisa, você tira a história, mas ao final, você faz algumas perguntas que você tem que fazer para todo mundo. Como é que está seu sono? E a gente tem que pôr no ISDA. Como é que está o seu humor? Como é que está a sua busca pela felicidade? Não raro, nessa hora, o paciente desaba. Aí você fala, putz, faltou uma perguntinha para você diagnosticar a depressão. Porque o paciente, ele também tem dúvida se o que ele sente é orgânico, é falável ou não, se faz parte do escopo da consulta. Então o médico tem que reservar alguns minutinhos para perguntar sobre sexo, para perguntar sobre emotividade, para perguntar sobre projetos de vida, senão ele não vai conseguir fazer uma boa medicina. Hábitos de vida, né, Leandro? E eu tenho certeza que temos aí a mesma abordagem, né? Somos muito parecidos nisso e não tem jeito. Não tem como a gente tratar daqui para cima, né? A gente é neurologista, mas a gente precisa entender aquele ser humano que está lá na nossa frente, né? Por acaso, ontem eu estava no consultório e a paciente já tinha falado uma série de coisas e tal, e aí ela falou assim:
Ah, doutora, eu tenho uma outra coisa que eu tenho também, mas aí não é sua área, né? Então eu nem vou falar nada. Olha lá. É, e tinha tudo a ver, porque ela tinha uma sensação de coceira na perna, que era pernas inquietas, que a gente sabe, que tem tudo a ver com depressão, enfim, com transtorno de ansiedade. Para quem não sabe, esse nome da perna inquieta é o tipo de um comichão que dá uma inquietude nas pernas. A gente pode falar disso depois, um outro dia. E tinha tudo a ver. Então, assim, quando você está diante de um médico, pessoal, o paciente ele é um só, né? E o médico, o bom médico, ele tem que entender o paciente de uma forma única, de uma forma integral, não tem jeito, não dá para recortar, né? E eu gosto muito quando o Leandro fala de depressão. Eu tenho muitos amigos psiquiatras, vou fazer semana que vem uma live com a Camila, psiquiatra, uma querida. Ela Gosto é muito da ótima, conheço a abordagem. Camila, um beijo pra A Camila. Camila é minha colega de turma, uma querida, e ela vai estar aqui com a gente semana que vem. Mas veja, a Ana Beatriz, que você também sempre está com ela, é incrível. Mas eu gosto quando um neurologista fala de depressão, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas, infelizmente, têm ainda esse estigma de achar que o psiquiatra é o médico que cuida da pessoa que é maluca, que é doida, né? E o neurologista, ele cuida mais do biológico. Então, as pessoas acreditam mais de um neurologista falando de depressão e, na verdade, a doença está no cérebro, é uma coisa só. E é isso, né, Leandro? Eu gosto muito da tua abordagem por conta disso. Obrigado, só tenho a agradecer. Eu acho que o médico, qualquer especialidade, precisa conhecer bastante sobre depressão, o clínico geral, o geriatra. Na verdade, seria psiquiatra no mundo para avaliar todas as pessoas com depressão, já que existe uma imensidão de pessoas. Concordo com você, existe essa psiquiatrofobia, que também a gente precisa mudar, precisa evoluir. O psiquiatra, ele vê todos os graus de depressão, todos os graus de ansiedade, e ele é um expert nesta área, mas o neurologista, que se preze a conhecer e falar do cérebro, precisa conhecer a função, não só os defeitos do hardware, como a gente conhece bem, esclerose múltipla, como também os problemas no software, as coisas rodam mal, e algumas doenças são interfaces psiquiátricos neurológicas, como é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos do espectro autista, transtornos de ansiedade. É muito difícil saber aonde acaba o hardware, aonde começa o software. Então, hoje a tendência é o neuropsiquiatra, o neurologista ter mais atenção com a questão psiquiátrica e também o psiquiatra ter uma atenção muito importante com relação à parte neurológica. Algumas doenças são bem estruturais e o psiquiatra também vê, como as demências, como o toque, e assim vai. Na verdade, o órgão é o mesmo e é indivisível, né? Então é importante olhar a estrutura e é importante manter a atenção com relação aos sintomas. Então, o pessoal precisa estar ligado. Menos conversa de elevador, mais intimidade, mais bate-papo. Quando você conversa, você percebe que a pessoa não está vibrando igual. A pessoa não está com o mesmo entusiasmo, não está com o mesmo brilho do olhar. Quando você vê 1, 2, 3, 4 pacientes com depressão, você percebe que existe um empobrecimento significativo. Por isso, sem dúvida, que aquilo é uma doença, aquilo não é algo voluntário, é totalmente involuntário, né? Aquela pessoa tem uma dificuldade de reagir. E essa ela é cruel, Ana. Ela faz a pessoa sofrer, ela limita a percepção e a reação, e a pessoa ela padece pelo próprio preconceito e pelo preconceito de quem a cerca. Então a pessoa ela sofre em várias esferas. Ela sofre na esfera física, e é uma doença que dificulta o enfrentamento. Por exemplo, se eu tenho pneumonia, eu tenho febre, tosse, isso não me dificulta procurar um médico. Eu falo, pô, tô passando mal, eu vou lá e tomo antibiótico. Agora, quando eu tô com depressão, eu fico tão empobrecido que eu tenho dificuldade de reagir. Você tem que ser forte, doutor Leandro. Poxa Como vida. você com depressão? Não é você o onipotente, o grande Homem ser importante, humano? casado com uma fisioterapeuta belíssima, com 2 filhas, o senhor tem tudo, o senhor tem apartamento, consultório belíssimo. Para, não pode, né? É isso que a gente ouve.
Pode. E para ter depressão, basta ter uma coisa: cérebro. Se tiver um cérebro sapiens, pensante, você está em risco de ter depressão. E o seu risco não é baixo, não. Se fosse só jogar uma moeda para cima, é uma chance em 1 em 10. Então é muito comum. A depressão, com certeza, já passou por perto de você e você pode não ter percebido, porque a gente carrega um sorriso social, a gente carrega um outro preconceito de que a pessoa deprimida, ela está sempre depressiva, né? Então, se ela foi numa festa, se ela riu de uma piada, se ela postou uma foto no Instagram, então ela não está depressiva. Isso é uma completa bobagem. A pessoa ela pode ter depressão e pode carregar o seu sorriso social, pode trabalhar. Então, é muito importante que haja mais empatia nessa acepção mais completa da palavra, onde a gente entende que um outro pode padecer de uma dor que eu não conheço. Eu conheço a tristeza, mas eu não conheço a depressão na carne. Então eu tenho que ser capaz de entender, do mesmo jeito que eu tenho que entender que um cara com asma, ele tem falta de ar, de um cara com hipoglicemia, que ele está passando mal. Então eu consigo ter essa empatia. Com a depressão eu também preciso ter. Conhecer de tristeza não é conhecer de depressão. Porque a depressão não é tristeza. A depressão é a incapacidade de reagir positivamente ao prazer. É uma tristeza profunda, atroz, contínua, e é uma tristeza incongruente. É uma tristeza muito diferente dessa tristeza que a gente precisa para aprender, para ter introspecção, para superar nossas dores. Então a depressão, o buraco é muito, mas muito mais embaixo. A gente está recebendo aqui umas mensagens de carinho, de um pessoal falando que nós somos médicos bacanas, empáticos, e a gente fica muito feliz, a nossa live está sendo um sucesso, 107 pessoas. A gente está muito feliz pela presença de vocês aqui, tá? A gente está tocando num assunto muito importante. O Brasil é o segundo país, né, Leandro, com o maior número de pacientes depressivos no mundo. É isso? O país, não, no mundo depende do ano, né? No mundo, país como país, agora na América Latina, o Brasil é campeão. A América Latina vai muito, a gente perde, graças a Deus, que é bom perder nesses rankings para os Estados Unidos, e dependendo do ano, a gente perde para alguns países escandinavos, onde você tem um inverno muito rigoroso. Mas sem dúvida o Brasil é um dos países o mais ansioso do mundo, com 10%, e está no top 5 em depressão, seja o ano que a gente for discutir. E nas Américas, segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. Na América Latina, a gente é campeão de lavada em relação a números, seja absolutos, já que o país é continental, 12 milhões. Pensar em 2 é o mesmo número de desempregados, né? Que é o maior problema, talvez, hoje no país. A gente tem 12 milhões de pessoas com depressão. E a doença ainda é pouco comentada, pouco falada. A gente tem pouca rede arborizada de CAPS, de plano de carreira com psicólogo no SUS. Então a gente percebe um desancoramento, apesar de ser uma doença hoje de saúde pública. E se a gente tratasse melhor a depressão... É uma doença incapacitante, né? Doença incapacitante. As pessoas ficam afastadas do trabalho, perdem dias de serviço, ficam aí na Previdência, no INSS, perdem seus empregos, se separam de maridos. Quer dizer, é uma doença incapacitante. A gente precisa falar dela. Por que a gente fala do diabetes? Por que a gente fala do câncer de mama? E no câncer de mama fica todo mundo feliz, sai de camiseta. Nada contra câncer de mama, não me entendam mal. Eu quero dizer que a gente precisa desmistificar e entender que a depressão é tão doença quanto a diabetes, quanto um câncer, quanto a pressão, quanto o AVC, né, quanto o Alzheimer. A depressão, ela é uma doença. Faltam substâncias, substâncias no cérebro das pessoas, faltam neurotransmissores, as pessoas precisam ser acolhidas, como o doutor Leandro está dizendo. A gente precisa ter uma rede de apoio, porque é uma doença, pessoal, que de cada 2 casos, a gente só diagnostica 1. Quer dizer, 50%, né, Leandro? 50% a gente não faz diagnóstico. E esse 1 que a gente não diagnosticou acaba tendo um risco maior de suicídio. Então, é uma coisa que a gente precisa falar. Com certeza. Esse dado é um dado importante, 50% de subdiagnosticados no mundo. Se você pegar um país pobre, você só diagnostica 10% em alguns países muito pobres. Então, olha o gap, né? Existe também o superdiagnóstico, que é o diagnóstico excessivo, quando você medicaliza a dor. Isso pode acontecer principalmente na classe A e B.
mas o grosso é o subdiagnóstico. Pessoas que padecem, ou que não procuram atendimento, ou que não são acolhidas e captadas. E deste um que a gente faz diagnóstico, existem muitos ainda subtratados, com doses míseras de antidepressivo, ou sem terapia, ou com um ou outro, ou tolerando sintomas residuais. Então, a pontinha do iceberg é aquele paciente ainda bem diagnosticado e bem tratado, de forma ampla. Alguém perguntou para a gente aqui, então, se a AD poderia ser um fator de risco para a demência. Sabe que isso ainda está sendo muito estudado. A gente acredita que, para diminuir os índices de demência, a gente tem que agir em vários campos: deficiência auditiva, controle de diabetes e hipertensão, controle de peso, e a depressão ela entra assim na profilaxia, na prevenção da demência. A gente ainda não conhece qual que é o nexo de causalidade, mas a depressão ela pode ser um pródromo. O pródromo quer dizer que a depressão levou à demência, mas pode ser que a depressão seja um dos primeiros sintomas de algumas formas de demência, principalmente as demências com mais alteração frontal, onde a pessoa pode abrir com um quadro psiquiátrico e depois evoluir com um quadro neurológico. Seja como for, a depressão ela é sim um risco de uma vida saudável. Não é uma doença que você tolera e não paga o seu preço. Ela pode levar, como você falou, à falência de empresas, à falência da relação mãe-filho, à falência de um casamento, à falência de um projeto escolar. Então a depressão ela incapacita, ela judia. É no mundo a doença que mais rouba dias produtivos. E ela faz na calada da noite, nas sombras, fantasiada aí de não doença. Então é muito complicado. A gente tem que jogar o holofote para que as pessoas tenham um pouquinho mais de condições. Você falou com relação ao câncer, e o câncer passou por um processo parecido com a depressão no passado, e eles superaram. Porque antes você não podia falar, você tinha que bater na madeira, se você falar, atrai. Era pecado, né? E a depressão, ela ainda tem um pouco disso. A DST passou por isso. Não vamos falar de DST, para não dar ideia, para não aumentar a perversão, a AIDS. Então, tudo isso é bobagem. Falar de depressão, falar de suicídio, só melhora a nossa condição de percepção e de enfrentamento. Falar da forma correta. Falar com números, falar para profissionais, não de forma romanceada, não de forma anedótica ou não científica. Então, cuidado com a informação. Mas falar de depressão diminui o risco de depressão de maior gravidade. Perfeito. Leandro, no teu livro tem uma parte que você fala sobre, que você aborda sobre o tratamento, né? Sobre as redes, o que a gente precisa fazer para ter aí para o enfrentamento da depressão, de que forma a gente precisa se armar, né? Porque a depressão ela não é uma doença que a gente tem uma única saída, né? Ela é uma doença que ela precisa aí de alguns pilares de tratamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do teu livro, que quem ainda não leu e quem entrou agora, que está cheio de gente aqui na nossa live. A gente está falando sobre o livro Depressão Não é Fraqueza, do Leandro. Fala um pouco para a gente, então, sobre as estratégias de tratamento da depressão e também, Leandro, sobre, assim, aquela coisa, a depressão é para sempre ou a depressão tem cura? Quer dizer, se eu tive depressão uma única vez, eu tenho chance de ficar tratada e curada ou não? Eu vou ter para sempre? Fala um pouco para a gente sobre isso. É muito importante que a gente entenda que a gente chama de depressão, na verdade, um conjunto de doenças que tem essa manifestação. Então, cada pessoa com depressão ela é de um jeito. Ela vai ter uma quantidade de fatores que são a predisposição, que precipitam a crise e que podem perpetuar essa crise. Então, dependendo do fator intrínseco, biológico, o risco vai variar. Mas, de modo geral, quando a pessoa tem um episódio depressivo na vida, a chance de recorrência é em torno de 50%. Então, depois de um episódio, a chance de um segundo episódio é em torno de 50%. Se a pessoa tem 2 episódios, esse risco é algo em torno de 70%. E se ele tem o terceiro episódio, o risco pode subir para 90%. O que quer dizer isso? Quanto mais episódios bem caracterizados de depressão, maior é o risco da pessoa. Agora, mesmo isso pode variar de caso a caso. Depende. O Leandro teve depressão numa situação crítica de vida, então o fator externo ele pesou muito. Não, o Leandro entrou em depressão num momento totalmente light, ou seja, o fator biológico é mais forte. Então, no mosaico de causa, a gente tem genética,
Então, quanto mais parentes, quanto mais próximos esses parentes, quanto mais intensa é a depressão nesses parentes, maior é o seu risco. Quando o parente tem uma doença bipolar, o risco genético de recorrência é maior. Na depressão unipolar, ela é um pouco menor. Além disso, outro fator de risco é a história de vida, a forma de criação, as perdas, os traumas, mesmo que pregressos, distanciados do momento do início da depressão. Outra coisa é o hábito de vida e os estressores. Pessoas que passaram por situações de morte, quase morte, pessoas que perderam o emprego, elas são pessoas mais vulneráveis. Crise crônica, doenças clínicas, principalmente doença oncológica, reumatológica, doença neurológica, esclerose múltipla e paro. Agora, a gente tem que entender que o gatilho, o que levou a depressão a acontecer, não é a causa. O gatilho é o que motivou a existência da depressão naquele momento, mas a pessoa carrega predisposições e vulnerabilidades individuais. Hoje a gente enxerga até 60% do risco. 60% do risco, o resto, tá me ouvindo? Deu uma congelada na imagem. Hoje a live está muito boa, muita gente, mas a internet não está à altura da live. A internet não está à altura. Só fala a imagem. É bom que a gente repete uma live com a internet boa, prometo. Mas a internet é o horário, na verdade, e a minha imagem fica borrada, a gente tenta... Mas o mais quando eu fiz com você, acho que quem fica embaixo sempre fica borrado. Quando eu fiz com você, eu fiquei borrada também a primeira vez. Aí a gente fala assim, por que o Leandro está falando tudo isso se a Ana Paula perguntou sobre o tratamento? É que se você não entender a causa, você não entende o caminho da reversão. Você não pode acreditar que um comprimido vai resolver a sua depressão, porque existem hábitos de vida, existem ferramentas psicológicas, existem tendências. Então, o remédio ele é muito importante, mas ele é importante para te trazer para o enfrentamento, para você olhar o seu estilo de vida, olhar o grau de apego ao esporte, olhar a sua essência de vida, os seus papéis sociais, as suas relações que são mais ou menos comprometedoras ou tóxicas, como o pessoal chama atualmente. Como é que está a sua relação com o sono, com o alimento? Como é que está o cuidado com o seu corpo, com a sua morada? Como é que está a reflexão com relação aos seus hobbies, ao seu estilo de vida? Será que não é hora de revisitar memórias lá do passado e desfazer novelos? Será que não é hora de criar outras ferramentas de enfrentamento que não a esquiva? Então a psicoterapia, a mudança de hábitos, esse para mim é o alicerce do tratamento da doença, e não só do episódio depressivo, mas da doença depressão. Porque uma vez com depressão, você vai ter que manter sempre um certo cuidado, uma observação, porque aquilo é uma... Isso vale para ansiedade também, isso vale para enxaqueca, para epilepsia, essas doenças recorrentes e que a pessoa carrega uma vulnerabilidade. Conhecer a sua vulnerabilidade faz parte da lição de casa. O autoconhecimento, o que em mim difere de você, né? A gente está acostumado a ver as coisas que nos aproximam. A gente tem esse comportamento nada, se veste mais ou menos igual, anda meio igual, tem mais ou menos o mesmo carro, e a gente se afasta daquilo que nos torna único, diferente, algo que só eu gosto, que só eu faço, e que só importa a mim. Quanto disso a gente abdicou? Agora, o remédio, ele também é muito importante. O remédio é muito importante porque senão você não consegue esse punch de enfrentamento. Se você não equilibrar os neurotransmissores, a psicóloga não consegue trabalhar adequadamente. Você não consegue manter uma atividade física se você mal consegue sair da sua casa, se você não se motiva. É muito difícil falar, olha, você tem que melhorar a sua autoestima. Mas, entendo, ele sabe, ele quer, agora ele não consegue. Então, o tratamento ele tem que ser em várias trincheiras. Por quê? Porque o inimigo, ele ataca em várias trincheiras. Então, conhecer o seu paciente, o paciente conhecer-se a si mesmo e entender como ele funciona. E isso não acontece em uma consulta ou duas. Por isso que, às vezes, a gente erra o caminho, depois adequa, começa uma linha psicoterápica, depois adequa, procura um esporte e depois adequa. E é muito importante entender que essa caminhada ela é crônica e ela vai envolver bons profissionais e vai envolver também um paciente motivado e engajado no seu tratamento. Perfeito, perfeito, Leandro. Isso que você trouxe para a gente sobre os pilares aí, né? Quer dizer, o tratamento, eu costumo dizer que dá trabalho, né? Porque às vezes os pacientes procuram a gente para algo
algum sintoma desse tipo, uma depressão, transtorno de ansiedade, e eles vêm, alguns, com a expectativa de que a gente vai dar uma pílula mágica e que ele vai sair de lá medicado e vai estar tudo bem. E eu costumo dizer isso, eu falo, olha, você está preparado? Porque nós vamos enfrentar uma batalha. A batalha é no sentido de que vai dar trabalho. Você vai ter que fazer essa atividade física, você vai ter que fazer essa psicoterapia semanal, não é de uma hora para outra, né? Os sintomas vão melhorar rápido, porque a medicação ela melhora relativamente rápido, mas o tratamento ele é um investimento, é a longo prazo e dá trabalho. E às vezes todo ser humano, eu me incluo nisso, todo ser humano, a gente quer tudo para ontem. A gente quer ficar bom, tomar um remédio por 1 mês, 3 meses, acabou e largar e tchau, né? E, na verdade, o nosso cérebro, ele precisa de um bom tempo para fazer novas conexões, para se reequilibrar, para que a gente possa tirar o remédio e ter uma estrutura depois que sustente o nosso cérebro sem depressão e sem remédio. É isso que eu costumo dizer para os pacientes. Eu concordo plenamente com você. No alto da sua experiência de vida e de consultório, a gente aprende isso. Tratar enxaqueca não é tratar a crise de enxaqueca, é tratar a predisposição à crise de enxaqueca. Tratar a esclerose múltipla não é tirar o cara do surto, mas além disso, é também diminuir o risco da taxa anual de surtos, minimizar esta possibilidade. Tratar a pessoa com epilepsia não é só tirar da crise, mas tratar essa predisposição. O mesmo vale para a depressão. Tirar o paciente do surto de depressão, isso é uma função do médico, mas ancorar esse paciente para entender os fatores que levaram ele a entrar nessa expressão clínica e minimizar. Porque nem tudo é minimizar. Não modificáveis. Eu não consigo voltar. Eu não consigo mudar o meu DNA, o meu código genético. Tá me ouvindo, não? De novo estamos Tô te ouvindo. Não, falhou um tiquinho só, mas voltou. A gente não consegue mudar totalmente o nosso padrão hormonal da água para o vinho e também a gente não consegue escolher totalmente as nossas vivências de vida. Então a gente carrega as nossas cruzes e aí são coisas que são às vezes difíceis da pessoa mudar. Mas tem uma parte, uma janela de oportunidade, que é o que a gente pode mudar. E é ali que a gente tem que focar. Não nos fatores não modificáveis, mas nos fatores modificáveis. E a gente tem que modificá-lo. Senão a doença ela volta. É muito comum as pessoas comemorarem essa batalha inicial. Nossa, doutor, eu me sinto melhor. Com 6, 8 semanas, eu me sinto melhor. Eu falo, eu fico muito feliz. Mas a gente precisa continuar, a gente tem que respeitar o adversário. Eu até coloco no livro, eu jogo xadrez, né? E no xadrez a gente tem que jogar a melhor jogada, esperando que o adversário vai dar a melhor jogada dele. Você não pode fazer uma jogada meia boca, você tem que respeitar o seu adversário, esperando sempre a melhor jogada. Você tem que jogar sempre, nunca achando que o seu adversário vai errar. Você tem que ir a melhor jogada dele. Com a depressão é a mesma coisa. Na hora que você baixa a guarda, ela volta. Ela reaparece, mostrando que ela é muito mais potente e muito mais crônica do que você imagina. Então tem que ter respeito. Não é ganhar 1, 2 batalhas que vai nos fortalecer. A gente vai comemorar porque ninguém é de ferro, mas a gente vai sedimentar controle do peso, organização metabólica, controle do sono, alimentação, relações pessoais, psicoterapia. A gente vai enfrentar uma das doenças... Reorganizar, né, Leandro, o nosso tempo, né? Aquilo que a Isabela fala tanto, né? No livro, né? De dar tempos, né, Leandro? Da gente não se afogar de trabalho ou sair de uma atividade para outra. Quer dizer, a gente tem que ter pausas para respirar, para ficar sozinho, para fazer aquilo que gosta, né? Porque a gente acaba atropelando um compromisso no outro, social, com família, com trabalho, e a gente não para essa vida maluca. Então a gente tem que reorganizar tudo isso, né? E isso é uma coisa que todo mundo precisa fazer no íntimo, né? A gente é ensinado errado. A gente é ensinado que a gente vai dar conta de tudo e de que a gente pode descansar depois de muito cansado. Eu acho que a grande lógica de tudo que a Isa discute no livro é justo isso. Você não precisa estar exaurido para descansar. Você pode fazer isso preventivamente. Você não precisa transbordar Sim. E nem adoecer. E a gente é ensinado que a gente tem que seguir os projetos alheios, que tem que priorizar alguma coisa que às vezes faz sentido para o outro, mas não para a gente. E a gente vai se afastando daquele conceito, às vezes, mais infantil, mais pueril e mais simples de vida. Esse caminho de volta é um convite que a depressão faz a gente. Quando a gente passa pela depressão,
e doença nenhuma só tira, a depressão acaba sendo um curso intensivo na sua introspecção, no porão da mente, e faz você dar valor à reatividade ao prazer. Nossa, como eu queria reagir ao prazer. E as pessoas estão aí podendo reagir ao prazer e não fazem, porque elas preferem o estresse, né? Então a gente espera que as pessoas entram... Leandro, meu querido, nosso tempo vai acabar e nós precisamos gravar essa live que ficou o máximo. A gente está 5 minutos conversando só, pô. Vai ficar no meu IGTV. Temos que desligar. Depressão não é fraqueza. Sigam o Dr. Leandro Teles. Meu Instagram, doutora Ana Paula Pena. Meu querido, um beijo enorme para você. Foi o máximo hoje. Beijo na Karina. Gratidão é minha. Beijo. Fui.